Olá, gente! Hoje vamos falar sobre como estruturar um desenho utilizando tons de cinza. No caso, eu já estou com o Photoshop aberto. Eu abri minha referência do lado esquerdo, que é um dromedário. Coloquei essa foto em preto e branco. E do lado dela, eu criei uma outra janela com o mesmo tamanho da foto referência. Aqui eu já criei a layer que vai ser meu background. E a layer onde eu vou fazer a pintura, ou no caso, a estruturação do desenho. Feito isso, na layer do background, eu vou chapar ele com uma cor de cinza, mais ou menos próxima ali do que está na referência. Eu fiz isso pensando no lado superior esquerdo da cabeça do dromedário, mas no caso é importante ter esse background para ter uma referência de como trabalhar os tons de cinza de maneira que fiquem próximos ao do dromedário. Mais tarde, no caso, eu vou retomar o background, só que agora o que importa mesmo é fazer a figura. Então, com o background pronto, na outra layer eu vou começar a pintar. Primeiro, eu vou fazer o todo do dromedário, mais ou menos como ele estaria disposto na composição, para ter uma ideia de como ele vai ficar. Conforme o processo for acontecendo, eu vou realizando mudanças nele. Então ele não necessariamente vai ficar igual ao que está na silhueta. É importante ter a silhueta somente para ter uma referência de onde ele vai estar e de onde vai estar sendo desenvolvida a estrutura dela. No caso, eu peguei um tom bem próximo ao branco, onde a gente tem bastante contraste entre o cinza que está no fundo. Assim eu posso ver claramente o que eu estou fazendo e a relação da proporção que essa silhueta tem com relação ao modelo. Através disso eu vou fazendo com um pouco de paciência, não muita, porque não é para ficar perfeito, não é para ficar igualzinho, tá? Porque isso a gente vai desenvolvendo com o desenrolar do processo. Bom, depois de estar satisfeito com a silhueta, o que eu vou fazer é escolher um tom de cinza claro. Eu não vou pegar um tom tão próximo ao modelo ou me preocupar se o tom está igualzinho ao do modelo, porque a ideia aqui é você ter um tom de cinza um pouquinho mais escuro da silhueta que você fez, só para você ter uma noção de onde você está fazendo suas marcações. Nessas marcações que você faz, é importante você procurar perceber as relações de tamanho que elas têm umas com as outras. Por exemplo, uma marcação perto do olho, outra ali mais perto da nuca, para onde ela está indo no modelo, qual tamanho ela tem, que direção ela está seguindo. E colocando isso uma após a outra, a gente vai desenvolvendo essas relações e vendo mais ou menos onde elas estão no modelo, onde elas estão no nosso desenho. E com isso a gente vai ajustando conforme for desenvolvendo o processo. Eu tento partir das maiores manchas para as menores. No caso, então, nessa etapa do processo, eu vou procurando onde estão as maiores relações. Onde eu posso ver essas formas maiores, então eu vou registrar através dessas marcações, vou colocando e ajustando conforme necessário, para só depois então partir para as menores. Porque não adianta nada eu pegar, colocar uma marcação maior, em seguida colocar a menor, e na outra fazer uma maior, colocar a menor de novo, e perceber na relação entre essas duas maiores que elas estão erradas. E se elas estiverem erradas, não estiverem muito distantes umas das outras, eu tiver que aproximar, aí eu vou perder essas marcações menores. Então é importante nessa etapa do processo estar focado em estar desenvolvendo essas relações maiores. Aqui eu vou trabalhando apenas um tom de cinza, procurando desenvolver ele o máximo possível, usar ele o máximo possível. Através dele, eu consigo ter um contraponto entre a silhueta e o fundo, o que é o suficiente para começar a estabelecer
A localização das formas. No caso, eu não vou trabalhar as transições em tons de cinza, ou vou colocar um degradê aqui e ali, porque se a gente fizer isso, e essa parte estiver na área errada, ou ela estiver do tamanho incorreto, o que vai acontecer é que eu vou estar trabalhando numa área que está errada. E se mais tarde eu ver que ela estiver maior ou estiver menor e quiser corrigir isso, eu vou ter perdido tempo trabalhando nessas transições. Então é importante agora trabalhar da maneira mais simples possível, desenvolvendo essas áreas maiores, ajustando elas conforme necessário, só para depois, no acabamento, a gente entrar nessa parte de trabalhar com as transições. Bom, depois de ter terminado essa primeira camada de cinza, eu pego um tom mais escuro. Com isso, eu posso observar o contraste entre esse primeiro tom que eu estava trabalhando e a relação ainda com a silhueta e com o fundo. Então, eu vou desenvolvendo isso, vou colocando essas áreas mais escuras, observando a direção, o tamanho delas e vou ajustando conforme as outras áreas. Por exemplo, se uma estiver maior, se outra estiver menor, eu apago, eu vou corrigindo no meio do processo. Se a localização estiver errada, eu puxo mais para cá, puxo mais para lá. E com isso a gente vai ajustando o desenho. Importante também é, a partir do momento que você chegar no terceiro tom, é você não ficar preso trabalhando somente nesse tom. Se chegar um momento que você não está conseguindo observar uma relação, ou você não está tendo ideia de como essa forma está na tela, se ela está mais próxima ao modelo, se ela está maior, menor, está mais para a direita ou para a esquerda, então é legal você voltar um pouco dessas outras camadas que você trabalhou e ir colocando essas informações. É importante você ir colocando elas para poder compará-las entre si e ir ajustando sempre que for necessário, sempre que você vê que tem algo ali que está faltando, o que não está muito certo. É sempre importante você ter bastante paciência nesse sentido para você consertar aquilo que você está vendo que não parece estar dentro do lugar. No desenho, eu não estou preocupado ainda em colocar os valores corretos ou se eles estão iguais do modelo. Eu vou trabalhando do mais claro para o escuro e não necessariamente o valor que eu coloco fazendo uma mancha ou um shape é igual ao do modelo. Eu coloco lá justamente para ter o tamanho da forma e a localização dela e comparar com outra forma, mas não necessariamente para estar igual ao do modelo. Então, por enquanto, eu não vou pensando na finalização, mas sim em montar a estrutura do modelo.
eu procuro trabalhar somente em uma layer. Justamente para caso eu erre ou faça alguma coisa que eu não goste muito, eu possa pegar, observar onde eu estou errando, tentar entender o meu erro e corrigir ele. Do contrário, se eu coloco mais layers e de repente eu vou fazer uma mudança mais drástica no desenho, que eu crio uma nova layer e altero em cima dessa nova layer, se eu errar, é só apagar essa layer. Mas, no entanto, se eu fizer isso, eu não vou estar entendendo onde é que eu estou errando ou o que fazer para consertar aquela parte que eu coloquei e não gostei. Então, eu acho importante isso, você tentar pegar e trabalhar em cima do seu erro, tentando melhorar, ajustar e entender principalmente o que você está fazendo no desenho. Durante o resto do processo, eu vou adicionando mais tons, mas sem chegar no tom mais escuro do modelo. Eu sempre procuro manter o tom um pouco mais acima, que é para quando chegar na próxima fase, na fase de finalizar o desenho, eu poder utilizar essas informações mais escuras contra as informações mais claras para poder enxergar aquilo que está certo e aquilo que está de errado. Se você estiver tentando fazer esse exercício em casa, tenta fazer sem flipar a imagem. A ideia é que você consiga ver seus erros utilizando as informações da maneira como elas estão na tela e não refletindo a imagem, invertendo ela para ter uma visão renovada e a partir daí ver seus erros. A ideia é que você utilize as informações que estão na tela e se você estiver vendo alguma coisa estranha, não estiver conseguindo resolver o problema, tenta mudar o que está lá e tentar entender o que está errado para poder consertar. Mas não flipa a imagem. Porque é a mesma coisa que você falar: ah, agora eu vou andar de bicicleta para valer. E nessa que você vai andar de bicicleta para valer, você vai lá e coloca a rodinha. E aí uma pessoa pergunta: poxa, mas você não falou que tá andando de bicicleta para valer? Eu tô. Tá andando de rodinha, não tá andando de bicicleta também? É, mas não é a mesma coisa. Então, flipando a imagem também não é a mesma coisa. Você vai estar usando de um artifício para poder arrumar uma deficiência que você tem. A ideia é que você aprenda a lidar com isso e consiga se equilibrar de maneira a levar seu desenho para frente e não precisando de rodinha para continuar e fazer ele dar certo ou andar, assim, por assim dizer. Agora eu vou deixar o processo rolar um pouco e mais pro final do vídeo eu tenho um recado para vocês.
Se você quiser fazer esse exercício em casa, eu vou disponibilizar a foto no link abaixo. Então você pode fazer o download, abrir no seu Photoshop, criar um canvas do mesmo tamanho. E também eu vou disponibilizar um e-mail abaixo, onde você pode mandar o JPEG do exercício que você fez. E a ideia é fazer um overpaint em cima, explicando como melhorar, em que pontos vocês estão acertando, em que pontos vocês estão errando, e dar um feedback geral. A respeito do processo de estruturação do desenho, nesse vídeo era isso mesmo que eu queria falar, então vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero ter conseguido explicar um pouco sobre o meu processo e que vocês tenham conseguido pegar um pouco, pelo menos, sobre a parte de como fazer, como funciona o processo e, mais importante, que vocês tentem fazer em casa também. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clica no joinha, favorita o vídeo, ajuda bastante com a divulgação. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.